Meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo, né? Mais uma vez estamos aqui nessa live dentro do meu canal, O Caminho com Cristo, onde eu de alguma maneira procuro, ensinar, passar um pouco da minha experiência na caminhada com Deus, né? Nesses aí já quase 15 anos, né? Que eu estou mais de 15 anos, né? 16 anos caminhando com o Senhor. E espero poder passar hoje a continuação daquilo que eu fiz na minha outra live. Se vocês não viram, convido vocês a verem. Vai achar aqui nos meus reels aqui a exposição de João 14, né? Quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém vem ao Pai senão por ele, e quem vê a ele vê ao Pai. Ou seja, se queremos saber quem é Deus, basta olhar para Jesus, né? Em sua personalidade, em seu caráter, em sua essência. E vimos que na semana passada, no Rios anterior, Jesus Cristo, ele não é um caminho, ele é o caminho, né? Há uma diferença gigantesca nesse entendimento, porque muitos movimentos desse religar com Deus, e esse verbo religare em latim é a base da palavra religião, buscam o caminho do entendimento, o caminho da iluminação, o caminho do sacrifício, o caminho das ofertas, das oferendas, o caminho da isolação, o caminho de se conectar com a natureza. Mas Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Então, o caminho é uma pessoa na qual nós devemos, né, e podemos, né, isso que é o maior milagre, a maior graça, a maior maravilha que Deus fez, né, imitá-lo, né? Então, o caminho é uma pessoa na qual nós miramos, olhamos, nos espelhamos e tentamos afinar quem nós somos com a pessoa de Cristo, né? Por isso que Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa revisão, digamos assim, do primeiro conceito que eu expus, né, que são três: o caminho, a verdade e a vida. Hoje, se nós falar sobre a verdade, é importante para a gente poder entender exatamente que Jesus não é um caminho, Jesus é uma pessoa que é o caminho. Ele se apresenta como uma personificação de todo o caminho. E ele qualifica esse caminho primeiramente como a verdade, né? Ou eu diria até unicamente como a verdade. E para a gente poder entender o que é o caminho, a gente precisa entender o que é uma verdade. E se nós estivéssemos falando sobre isso até mais ou menos 1920, 1930, todo mundo entenderia o que é uma verdade. Não teria dificuldade alguma para expor o que era uma verdade, né? Mas, fruto dos movimentos existencialistas, o que aconteceu? A verdade ficou relativa, né? E quando nós relativizamos a verdade, ou seja, a verdade pode ser qualquer coisa criada ou experimentada, né? Aí fica muito mais difícil para entender essa clássica apresentação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se nós não entendemos o que é a verdade, muito provavelmente nós não entenderemos o que é a vida, né? Então o caminho é uma pessoa que nós devemos olhar para ela, suas qualidades e virtudes. Ali não há defeito. É o único ser humano que não teve defeito nesse mundo, né? No mais, como diz Paulo, todos pecaram e carecem da graça de Deus para chegar a Cristo.
Então, se nós não entendemos o que é a verdade, nós nunca entenderemos, ou melhor dizendo, nós nunca chegaremos ao que é uma vida plena, né? Aquilo que Jesus disse, né? Terão vida e vida em abundância, né? Ou, como diz um pastor amigo meu, a vida depois da vírgula, né? Vida e vida em abundância, né? Então, viver abundantemente é nós entendermos o que é essa verdade, né? E o que é a verdade? A verdade é um absoluto moral. E o que é um absoluto moral? É fácil de entender, por exemplo, as pessoas que são engenheiros, arquitetos, né? Eles têm o seu absoluto moral. O que é o absoluto moral do engenheiro, do arquiteto? Claro, e tantas outras profissões que se valem disso, mas vou pegar essas duas. É um pedaço de metal que está lá na Suíça chamado metro, né? Então, o absoluto moral de um engenheiro, de um arquiteto, é uma medida. Está lá, aquele pedaço de metal que tem aquela dimensão, né, de 1 metro, é o absoluto moral para que o engenheiro ou um arquiteto possa edificar uma casa com propriedades suficientes que ela não desabe, que ela não fique torta, né? Que ela não fique botando a vida de pessoas em risco, né? E por que chama-se absoluto moral? Porque moral é aquilo que faz bem ou mal, né? Aquilo que é imoral é o que faz mal, e aquilo que é moral é o que faz bem para uma comunidade. Então, no caso, a comunidade humana precisa desse absoluto moral chamado metro para podermos ter edificações, estradas, pontes que não caiam, que não ruam, que não se desfaçam. Simplesmente. Por quê? Porque a medida é aquilo que será exposto para todas as pessoas, né? A hora que um arquiteto faz uma planta e diz, aqui, essa parede vai ter tantos metros por tantos metros, o pedreiro, né, o pintor, né, vai precisar se balizar naquele absoluto moral, né, para o bem daquela construção, que reverterá em bem daquelas pessoas que ali habitarão, estarão próximos daquela parede, e aquela parede não vai cair em cima da cabeça dos outros ou alguma coisa que o valha. Então, Jesus Cristo é o absoluto moral humano. Quando nós olhamos para Cristo, que é o caminho, nós estamos enxergando o que é a nossa referência absoluta, perfeita, a medida correta e certa daquilo que é ser um ser humano perfeito. Novamente, Paulo, grande filósofo que Deus levantou para doutrinar a igreja e para expor coisas difíceis, como dizia São Pedro, né? E ele sabia que Paulo tinha sido levantado nesse sentido. Paulo coloca Cristo como a referência humana, a personificação daquilo que nós deveríamos enxergar e deveríamos tratar como ser humano perfeito, para nós enxergarmos ele, vermos a nós mesmos e as nossas falhas, e naquela verdade, na verdade que representa Cristo Jesus, nós podemos corrigir as nossas mentiras, né? Pois o que é o oposto da verdade, senão a mentira, né? Há uma passagem muito interessante, né, no livro de Oséias, que foi um profeta, né, certo? E ele coloca assim: o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Então aqui, todos os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Ora, se não há verdade, nem amor. E se não há amor, é porque falta o conhecimento de Deus. Está lá em Oséias, capítulo 4, o verso número 1. Então,
a verdade é o princípio do amor. Se nós não entendemos e não buscamos pautar a nossa vida, o que não é fácil. Eu vivo confessando, eu sou um pecador contumaz. Pior do que isso. Como eu conheço a verdade, quando eu chego numa sala, supondo, e tem várias pessoas que não conhecem a verdade e cometem equívocos ou pecados, e eu também cometo deslizes, eu sou infinitamente mais pecador do que aqueles que não conhecem. Então eu sempre brinco, né? Quando estou no meio de pessoas, né, que não conhecem tão bem a palavra de Deus, eu falo, bem, aqui o maior pecador sou eu, porque eu conheço plenamente a palavra, eu sei o que é a verdade, e infelizmente, pela minha natureza humana, né, eu acabo pecando, acabo deslizando. A hora que eu paro de prestar atenção, já o velho homem já aparece, as velhas narrativas já aparecem, os velhos pensamentos já fluem com uma facilidade assim que me assusta, né? Porque o grande problema da humanidade é exatamente o verso que está aqui em Oséias. A terra está tomada de mentiras, tomada de enganos, tomada de falsos pensamentos, falsas doutrinas, coisas que são fruto do achismo humano, fruto da busca humana pelo próprio homem, do homem para com o homem, né? A troca de experiências culturais, né? Pais que ensinam, filhos que ensinam, né, seus filhos, assim por diante, né? Aonde nós, sem uma vida pautada, olhando para o referencial, para aquele absoluto moral que é Cristo, nós não conseguimos nos corrigir. Não conseguimos corrigir a cultura familiar que é passada de geração em geração, e os erros e as falhas, aí toda a psicologia sistêmica que foi desenvolvida principalmente no final do último século, vem provar aí, né, certo? Os problemas geracionais, depois a ciência com a epigenética vai provar os problemas geracionais causados até nas próprias células humanas. Então, Jesus não é só, né, o caminho, no sentido da personificação do caminho. Ele é a verdade. O verdadeiro e perfeito homem que nós devemos olhar para as suas virtudes, para sua personalidade, a forma como ele pensava, agia e reagia, olhar para o seu caráter, né? Como que ele principalmente pensava e reagia nos momentos de grande dificuldade, porque é ali que mostra o caráter, né? Daí que vem essa palavra do crasso, do grego, da marca, da pedra, né? Ou seja, na hora do sofrimento, da dor, como que ele agia e reagia, né? E tentar imitar, e não só imitar, pedir a Deus, né, que nos dê graça, que a gente possa cada vez mais ser moldado, né, como diz Paulo, na estatura, na largura, na dimensão de quem é Cristo. E é um processo dificílimo, é um processo árduo, né? Por isso que Jesus fala, quem não negar a si mesmo, não negar o velho homem, não buscar todo dia negar o velho homem. Eu preciso todo dia negar o velho homem. Se eu não negar o velho homem, vai vir um chapéu velho, vir uma tranqueira novamente, entendeu? Sabe? Uma pessoa que, tristemente, por mais que muita gente se lembre de coisas boas que eu acabei fazendo, né, eu ofendi um monte de gente, feri um monte de gente, fiz um monte de besteira na minha vida. Tá? Só Jesus realmente para poder alinhar o pensamento, e com muito esforço nosso, né? Por isso que Pedro vem, né, exclamar tanto a santidade, né? Ser santo como Deus é santo, né? Ou seja, ser separado do velho homem, porque isso significa a palavra santidade, separação, buscar a separação dos meus velhos hábitos, dos meus velhos pensamentos, e tentar
buscar imitar a Cristo, que é a verdade, é o moral absoluto humano. Né? Sem ele a casa cai. Ele é a rocha, como ele vem falar, a casa que está fincada na rocha, né? Na pedra angular, que é outra metáfora trazida, né? No Velho Testamento, ou seja, a pedra que ela perfeitamente a medida, né? Formando um cubo, um quadrado, que era a primeira pedra que era lançada do alicerce para ser feita a casa. Certo? Então, Jesus é o caminho, né? E nos apresenta esse caminho dentro de uma verdade absoluta, única, que não existe referencial similar no universo. Todos os outros que tentaram buscar a perfeição por si mesmo falharam. Em algum momento falharam. Em algum momento não chegaram à perfeição que é Cristo. Né? E então temos esse maravilhoso exemplo, né? Divino exemplo de quem é Deus, e só assim conseguimos entender quem é Deus, olhando para Cristo, e chegar a digamos assim, algum resultado de perfeição humana. Né? Obviamente que só seremos perfeitos na glória, como a palavra vem falar. Mas é esse esforço de buscar a Cristo, de buscar a Cristo, que nos faz que a gente possa realmente chegar no caminho da salvação. Perdão. Chegar no caminho da salvação, né? Que é chegar à glória de Deus. Então só há um caminho, só há uma verdade. E com isso podemos gozar de uma vida que possa ter qualidade aqui na terra e uma vida em abundância, que é o que eu acredito, né? No céu, na continuidade dessa vida, né? Na eternidade, gozando do galardão que Deus vai dar para cada um na vida eterna. Amém? Então, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa exposição. Quem quiser me perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus, amém. Tchau.